Abençoados, levanta um aplauso a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor é bom, amém? E Ele está nesse lugar. Quantos creem nisso? Aleluia. A palavra do Senhor nos ensina que aonde a presença do Senhor está, ali há maravilhas, amém? Eu não sei como você compreende isso, mas se o Senhor está nesse lugar e Ele está nesse lugar, esse lugar é um lugar de maravilhas, amém? Eu não sei como você chegou até aqui nessa noite. Eu não sei. Tá sem som. Oi, voltou. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Eu não sei como está o seu coração. Mas eu tenho certeza que nesse lugar da presença, o seu coração ele pode ser moldado, transformado, a você viver aqui a realidade como ela é nos céus. Amém? Então eu queria que você pudesse então colocar o seu coração agora diante do Senhor. Feche seus olhos. Faz uma sondagem agora do seu coração. E coloque-o diante do Senhor. E peça a Ele que Ele ministre ao seu coração como só Ele pode fazer. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua presença nesse lugar. A Tua palavra nos declara que onde o Teu Espírito está, aí a liberdade. A liberdade dos céus nesse lugar, Senhor. Não liberdade para fazermos o que queremos, mas liberdade para que o Teu Espírito haja, para que o Teu Espírito opere. Então nesse ambiente, Espírito Santo, mova-se entre nós, nós te pedimos. Toca os nossos corações, molda os nossos corações ao Teu. Nos dá um coração como o Teu. Nós nos inclinamos para o Senhor nessa hora. Nós queremos despir o nosso coração, Senhor, de toda a autossuficiência, de toda a prepotência, de todo o orgulho, de toda insegurança, de todo medo. Nós queremos nos lançar agora aos Teus pés e pedir que se faça em nós a Tua vontade, Senhor. Que se faça em nós o Teu querer. Toca-nos nessa noite, como só o Senhor pode. Fala-nos ao coração nessa hora, Senhor, pela Tua palavra. E você que crê no nome de Jesus, diga amém. Aleluia. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro do profeta Jonas, no capítulo 1. Jonas, capítulo 1. A palavra do Senhor diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor para Tars.
desceu a Jope, e encontrando um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem e embarcou no navio, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e levantou-se uma tempestade tão violenta, que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançavam no mar a carga que estava no navio, para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali havia se deitado e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: o que está acontecendo com você agarrado nesse sono? Levante-se, invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Os marinheiros diziam uns aos outros: vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Porque perceba, havia um entendimento de que aquela tempestade tinha um culpado. E eles lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Então eles disseram: agora nos diga, quem é o culpado por esse mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual é a sua terra? De que povo você é? E Jonas respondeu: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: o que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam, tomaram conhecimento, que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque lhes havia contado. Então lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? E disseram isso porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E Jonas respondeu: peguem-me e lancem-me no mar, então o mar ficará calmo. Porque eu sei que por minha causa esta grande tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens remavam, esforçando-se por lançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então eles clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não nos deixe perecer por causa da vida desse homem, e não faças cair sobre nós a iniquidade, o sangue desse homem, desse inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram ao mar, e a fúria do mar se acalmou. Então esses homens temeram muito o Senhor, e o Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Você pode dizer amém? Aleluia, aleluia. A história de Jonas é, sem dúvida, uma das histórias bíblicas mais conhecida das Escrituras. Ela é conhecida até mesmo por aqueles que não têm familiaridade com a Bíblia. E essa história, ela é rica em lições para a vida. E nós queremos propor nessa noite extrairmos algumas dessas lições para a nossa vida. Eu quero lhe convidar a embarcar nessa jornada. Você pode dizer amém? Eu queria que começássemos a pensar partindo do fato de quem era Jonas. A Bíblia vai nos declarar que Jonas, ele era um profeta da tribo de Zebulon. A Bíblia diz que ele era filho de Amitai e ele era natural de uma pequena vila de Gat-Éfer. Nós encontramos esse dado em 2 Reis, capítulo 14, verso 25. Essa vila, ela ficava próxima a Nazaré, que foi a primeira residência do nosso Senhor Jesus Cristo, de quem Jonas era um sinal, conforme declara Mateus, capítulo 16, o verso 4. A palavra nos diz que Jonas recebeu da parte do Senhor uma missão de pregar a grande cidade de Nínive.
Mas a palavra também nos revela que Jonas, ele fugiu. Ele não atendeu aquilo que era a vontade do Senhor para a sua vida. E na sua fuga, quando ele é lançado ao mar, ele é engolido por um grande peixe. E a palavra diz que ele ali ficou dentro do ventre daquele peixe 3 dias e 3 noites. E tomando essa metáfora, Jesus declara que, assim como Jonas ficou 3 dias no ventre de um grande peixe, assim também ele, durante 3 dias e 3 noites, ficou no seio da terra, quando ele deu a sua vida em sacrifício por cada um de nós. E é nesse sentido que Jonas, ele é um sinal de Jesus, amém? O significado em hebraico do nome Jonas significa pombo. Era comum a cultura judaica e até os dias de hoje, quando você coloca um nome sobre o seu filho, que recaia sobre ele o significado daquele nome. E quando Jonas recebe um nome que significa pombo, e o pombo, ele é um animal dócil e pacífico. E o desejo, portanto, do coração dos seus pais, nós podemos assim pressupor, era que assim fosse o seu filho. Mas isso parece um tanto irônico, porque Jonas, ele foi um profeta desobediente e sem compaixão. Nós percebemos que ele estava muito distante daquela que era a realidade do desejo do coração dos seus pais para a sua vida. Eu queria que você pudesse entender comigo que, ao contrário do que muitos pensam, Jonas, ele não atuou apenas no livro que leva o seu nome, mas ele também profetizou em 2 Reis, capítulo 14, verso 25, para Jeroboão II. E por meio da sua palavra, ou por meio da sua profecia, Jeroboão II, ele foi incentivado, e ele recuperou o território que Israel havia perdido para os assírios. E a palavra do Senhor vai dizer isso lá em 2 Reis 10, de 32 a 33. E ele trouxe, portanto, de volta um pouco da glória, da majestade, do esplendor dos reinos de Davi e Salomão. Portanto, nós percebemos que, através de uma ação profética de Jonas, Israel já havia experimentado da presença e da glória de Deus, amém? Mas isso foi como que um lampejo, porque Jonas, ele é mais conhecido pelo relato da mensagem que ele deveria levar para Nínive. Eu queria que você pudesse entender comigo que os ninivitas, aqueles a quem Jonas deveria pregar a mensagem dada pelo Senhor, eles eram um povo terrível, a tal ponto que o próprio livro de Jonas declara que a maldade desse povo havia subido até a presença do Senhor. Jonas capítulo 1, verso 2. O profeta Naum, no capítulo 3 do seu livro, ele chama essa cidade de uma cidade sanguinária, toda cheia de mentira e de despojos. Então perceba que de fato havia um mal estabelecido sobre a cidade de Nínive. Essa cidade também era uma cidade idólatra, e havia no centro da cidade um altar dedicado a uma deusa chamada Star. Então a idolatria, ela também era forte em Nínive. E à época, Nínive era uma grande cidade e uma poderosa cidade. E essa cidade, para atravessá-la, você precisaria percorrer um percurso de 3 dias. Talvez isso pareça pouco para nós hoje, mas naquele tempo, isso significava muita coisa. E Nínive era a capital do poderoso Império Assírio. Os assírios, irmãos, eles eram conhecidos como grandes guerreiros. E eles eram temidos pela maneira como que guerreavam. E eles eram conhecidos como grandes guerreiros, não só porque eles faziam guerra com as nações vizinhas,
Mas perceba, pela tamanha crueldade a qual eles aplicavam sobre aqueles a quem eles venciam. Era comum em Nínive, quando eles derrotavam o inimigo, eles cortarem as suas mãos, eles cortarem os seus pés, e eles fazerem uma pirâmide com as cabeças daqueles a quem eles cortavam, porque foram vencidos. Então não era sem razão que Nínive foi chamada pelo profeta Naum de uma cidade sanguinária. E também era comum, muitas vezes, eles abrirem grandes valas e, ainda vivos, jogarem os seus inimigos e ali os enterrarem. De fato, eles eram um povo cruel. E a palavra então diz que essa maldade, ela chegou até a presença do Senhor. E é interessante que então o Senhor, Ele dá uma ordem. Ele chama Jonas e dá uma ordem. Vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela. Havia um desígnio de Deus para que aquela cidade pudesse conhecer aquilo que era o coração de Deus em relação a ela. E é interessante porque a distância entre Jope e Nínive era de aproximadamente 1.110 quilômetros. E a distância entre Jope e Tarsis, que foi de onde Jonas partiu, era aproximadamente 3.500 quilômetros. Nós percebemos que Jonas, de fato, ele toma uma direção completamente oposta àquela que era a vontade de Deus para a sua vida. Jonas, ele foi se distanciando da vontade de Deus. Nós sabemos que a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita para nós, sim ou não? A vontade de Deus, ela era boa, agradável e perfeita para a vida de Jonas. Mas Jonas estava se desviando daquilo que era bom, daquilo que era agradável e daquilo que era perfeito para a sua vida. Jonas queria fugir da vontade de Deus para a sua vida. Mas você já parou para se perguntar por quê? Por qual razão? Você vai notar que às vezes acontece assim conosco também. A palavra do Senhor é boa, agradável e perfeita para nós. Mas muitas vezes nós estamos nos desviando daquilo que é de Deus para nós. Mas pensando na vida de Jonas, por quê? Olha, nós estamos falando de uma cidade sanguinária. Nós estamos falando de um povo cruel. Nós estamos falando de um povo mau. E certamente pregar a um povo como esse, levar uma sentença para um povo como esse, não é nada agradável. Você concorda comigo? Mas eu queria que você pudesse notar comigo nessa noite que não apenas isso. Israel sempre viveu em guerra contra os ninivitas. E há uma antiga tradição que diz que Amitai, o pai de Jonas, ele foi morto pelos ninivitas. Então nós podemos aqui supor, ou pressupor, que provavelmente com os requintes de crueldade que eram praticados pelos ninivitas, assim eles aplicaram sobre a vida de Amitai. Então foi assim que o pai de Jonas, ele foi morto. Então olha, a explicação lógica da fuga de Jonas, de acordo com essa tradição, é: eu não vou pregar àqueles que assassinaram o meu pai. Isso faz sentido para você? Como levar uma palavra que pudesse trazer esperança para um povo que assassinou com tamanha crueldade, podemos assim supor, o seu próprio pai? Então, a palavra nos diz que Jonas, ele resolveu fazer exatamente o contrário daquilo que o Senhor havia mandado. Porque entenda uma coisa, olha, quando a palavra diz que a malícia dos ninivitas havia chegado até o Senhor, ele está declarando o seguinte: é uma questão de tempo.
e eles serão completamente destruídos. Porque a maldade já havia tocado os céus, e a justiça dos céus então se estabeleceria sobre Nínive. E você vai observar que a palavra diz que Jonas, ele conhecia o coração de Deus, e ele sabia que Deus, ele era ele tinha um coração compassivo, um coração piedoso, e ele então sabia que se ele pregasse uma mensagem a Nínive, e se Nínive se arrependesse, o Senhor, portanto, não destruiria aquela cidade, mas salvaria aquela cidade. E Jonas não podia conceber no seu coração que os assassinos do seu pai fossem perdoados. Então perceba que a sentença da vingança de Jonas era: eu vou para Tarsis, eu não prego a palavra para Nínive, eles não vão se arrepender, e consequentemente eles serão destruídos, e eu me vingarei da morte do meu pai. Isso faz sentido para você, sim ou não? Agora, que lição nós podemos aprender aqui? Será que nós podemos tomar algo para a nossa vida? E a primeira lição que eu quero que você possa aprender comigo nessa noite, queria que você declarasse, diga assim: todos nós nascemos com um propósito. A Bíblia nos diz, irmãos, em Jeremias 1:5: antes que te formasse no ventre materno, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei as nações e te dei por profeta. Você pode dizer amém? Agora entenda uma coisa: essa não é uma verdade que está restrita ao profeta Jeremias, mas essa é uma verdade que ela contempla todo homem, toda mulher de todos os tempos e todas as épocas. O que o Senhor está declarando é que antes mesmo de nós termos sido formados no ventre da nossa mãe, o Senhor já nos conhecia, amém? E é interessante porque, olha, a palavra do Senhor ainda diz lá no Salmo 139:16: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram sendo formadas quando nenhuma delas ainda havia. E Jó ainda declara: os dias do homem são determinados, o número dos meses dele estão no controle do Senhor, e ele estabelece os limites que ele não pode ultrapassar. Você pode dizer amém? Então perceba, todos nós, sem exceção, nascemos com um propósito. E o sentido da nossa vida está em cumprir o propósito daquele que nos criou. O que eu quero que você entenda comigo é: se você não cumpre o propósito que Deus estabeleceu para você, a sua vida não tem sentido. A sua vida, ela será uma vida desprovida de sentido. E a Bíblia diz que Jonas, ele era um profeta do Senhor. E como profeta, ele havia sido consagrado pelo Senhor para tornar a vontade do Senhor conhecida entre os povos. Esse era o papel do profeta. Esse é o papel profético. É tornar a vontade de Deus conhecida. E é interessante porque, ainda que esse povo, no caso de Jonas, pudesse ser o povo que assassinou seu próprio pai. Sim, eu concordo que não era uma das tarefas mais fáceis cumprir com esse propósito, mas esse era o propósito de Deus para a vida de Jonas. O que eu quero chamar a sua atenção aqui é: sempre haverá uma razão para não cumprirmos com fidelidade o chamado ou o propósito do Senhor para as nossas vidas. Não é assim que muitas vezes ocorre no nosso coração? Há sempre uma justificativa, há sempre um motivo que quer se colocar entre nós e o propósito de Deus. E muitas vezes, aos nossos olhos, são motivos que são justos.
E esse era um motivo justo, você concorda comigo? Certamente não é nada fácil você poder pregar a alguém, demonstrar o amor de Deus a alguém que lhe fez mal. Verdade seja dita, irmãos, muitos de nós não fazemos isso nem a quem nos fez mal, é ou não é verdade? Muitos de nós vamos vivendo a nossa vida como se, sabe, nós estivéssemos aqui simplesmente para trabalhar, construir uma família, adquirir bens e desfrutar da vida. Você não está aqui para isso. Você precisa entender que o seu mundo, ele não é aqui, amém? Então nós precisamos ter um senso de propósito. Por que é que eu estou aqui? Por que é que Deus me fez vir ao mundo? Nós estivemos aqui apresentando hoje 2 crianças. Elas vieram ao mundo com um propósito. Elas não nasceram por nascer. Existe uma razão de ser dos céus sobre a vida delas, como também há sobre as nossas vidas, amém? É o propósito para o qual Deus nos destinou. E nós só vamos encontrar um sentido para a nossa vida se cumprirmos esse propósito. Mas novamente digo, sempre haverá algo que vai se colocar entre nós e o nosso propósito. Exatamente para nos desviar do nosso propósito. Mas quero que você entenda que a despeito de qualquer circunstância, você precisa viver o propósito de Deus. Você pode dizer amém? Eu quero trazer um alerta para você. Porque você não viver o propósito de Deus para a sua vida, isso pode trazer para você sérias e trágicas consequências. Que eu digo para você que não é a vontade de Deus, mas que muitas vezes o próprio Deus as traz sobre a nossa vida, para que nós possamos ser outra vez recolocados no nosso propósito. Declare para essa pessoa que está ao seu lado, diga assim: há um propósito de Deus para a sua vida. Diga para ela: viva esse propósito. Agora pergunta assim para ela: você tem vivido esse propósito? Pergunta assim ainda: quais são as justificativas que talvez te afastem desse propósito? E aí talvez, olha, a lista pode ser imensa. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que cuidar da minha casa, eu tenho que cuidar da minha família. Eu tenho que fazer tantas coisas. Mas será que de fato tudo isso, ainda que seja plausível, justifica não cumprirmos com o nosso propósito? Você tem um propósito de Deus para você. E esse propósito, ele precisa se cumprir. Porque o Senhor, ele te fez para viver a vontade perfeita dele. Você pode dizer amém? E a vontade perfeita de Deus, ela só se cumpre em nós quando nós estamos no centro da sua vontade. Então, quando nós nos desviamos, e quando eu falo desviar, é desviar do propósito, não cumprimos aquilo que é a vontade dele para nós. Você concorda comigo que existiam muitas pessoas em Tarsis que precisavam ouvir a palavra do Senhor, sim ou não? E nós podemos aqui pressupor o seguinte, olha, como profeta que Jonas era, quando chegasse em Tarsis, ele anunciaria a palavra do Senhor. Porque é isso que um profeta faz. Mas perceba, a vontade de Deus para Jonas era Nínive, não era Tarsis. O Senhor, ele tem uma vontade específica para nós. O Senhor, ele tem uma vontade perfeita para nós. E nós não podemos nos desviar dessa vontade. Nós precisamos viver a vontade de Deus, amém? Declare comigo assim, diga: eu viverei o propósito de Deus para a minha vida. Agora olha para essa pessoa linda que está ao seu lado e declare assim para ela: cuidado
com a fuga do propósito. Eu não sei se já disseram para você, mas toda fuga tem uma consequência. Toda fuga tem uma consequência. Note o verso 2 de Jonas, capítulo 1. Jonas 1:2. A palavra diz assim, olha: o Senhor disse: levante-se e vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Esse era o propósito de Deus para a vida de Jonas, sim ou não? Qual era o propósito de Deus para a vida de Jonas? Tarsis ou Nínive? É para você responder, Tarsis ou Nínive? Exatamente. Mas olha o que diz a Bíblia. Jonas fugiu. A Bíblia diz assim que Jonas fugiu diante da face do Senhor. Jonas fugiu do seu propósito. Sabe o que é interessante, irmãos? Que Jonas pensou por um instante que se ele estivesse escondido no porão de um barco, o Senhor não o encontraria. Parece brincadeira isso, mas muitas vezes, muitos de nós estamos entrando nos nossos porões, achando que Deus não pode nos encontrar, achando que Deus não vai nos ver. E aí a gente vai vivendo a nossa vida, a gente vai tocando o barco, sabe? A gente vai fazendo do nosso jeito, a gente vai fazendo do nosso modo. E isso nada mais é do que fuga. E toda fuga traz a sua consequência. Note ainda, olha, o Salmo 139 diz assim, olha, dos versos 7 a 10. Para onde eu escaparia do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, tu lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, lá estás também. Se eu subir com as asas da alvorada e morar nas extremidades do mar, mesmo ali a tua mão me guiará e me susterá. Nós podemos aqui parafrasear o texto dizendo: mesmo se eu entrar no porão de um barco, o Senhor me encontra. Será que talvez você não possa hoje estar se escondendo em algum porão para não viver aquilo que é a vontade perfeita de Deus para a sua vida? Não há lugar onde você possa se esconder da presença do Senhor. Se você compreende isso, diga amém. Como fugir, irmãos, daquele que está em todo lugar? Jonas estava fugindo, sim ou não? Mas Deus tinha um propósito para Jonas, sim ou não? Então o que é que Deus faz? A Bíblia diz que Deus providenciou uma tempestade para despertar Jonas. É interessante que os marinheiros ficam até assustados. Sabe, eu fico imaginando que se eles fossem nordestinos, eles iam chegar lá e dizer: ei, que sono da bexiga é esse, meu? Porque o barco está quebrando, as águas querem invadir o barco, a gente vai morrer e tu dormindo. E o Senhor disse assim, que essa tempestade foi para despertar Jonas. Agora entenda comigo uma coisa. A tempestade não era a vontade perfeita de Deus para Jonas, mas era o que lhe restava para aquela hora. Era o que lhe restava para aquele momento. Sabe o que é que nós aprendemos aqui, irmãos? Que muitas vezes nós enfrentamos tempestades desnecessárias porque nós escolhemos viver fora da vontade de Deus para a nossa vida. Isso faz sentido para você? E sabe o que é interessante? Que muitas dessas tempestades é o Senhor mesmo que as provoca. Mas não é para nos matar, mas é para nos despertar. É para nos fazer acordar, amém? A tempestade na vida de Jonas foi uma providência divina para trazê-lo de volta ao seu propósito. Sabe, olha, você precisa entender
que você não pode vencer Deus. E que enquanto você resolver andar no seu próprio caminho, fugindo daquilo que é de Deus para a sua vida, a tempestade não cessará. Porque por misericórdia o Senhor quer lhe trazer de volta. O Senhor, Ele quer que você possa cumprir o seu propósito. Mas talvez você possa pensar assim, olha, nessa vida, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós também enfrentamos tempestades, sim ou não? Sim. Mas qual é a diferença entre uma e outra? Qual é a diferença entre você enfrentar uma tempestade no centro da vontade de Deus e você enfrentar uma tempestade fora do centro da vontade de Deus? A diferença é que quando nós enfrentamos uma tempestade fora do propósito de Deus, nós estamos lutando contra Deus. E a pergunta é: quem pode vencê-lo? Quem pode vencer o Senhor? Quem pode vencer Deus numa quebra de braço? Quem pode declarar para o Senhor Todo-Poderoso, a partir de hoje, chegar assim, olha, bater na mesa e dizer: é do meu jeito, é da minha vontade? Quem pode fazer isso diante do Senhor de toda a terra? Agora, quando nós enfrentamos uma tempestade no centro da vontade de Deus, que é aquela tempestade que nós enfrentamos contra o inimigo das nossas almas, a palavra de Deus diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também juntamente com ele todas as coisas? E quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Você pode dizer amém? A diferença de você enfrentar uma tempestade no centro da vontade de Deus é: você sabe que você vai vencer. Você sabe que você é mais do que vencedor. É como diz Paulo aos Filipenses, capítulo 4, verso 13: posso todas as coisas naquele que me fortalece, amém? Agora, quando enfrentamos uma tempestade, irmãos, fora do centro da vontade de Deus, essa tempestade pode inclusive nos matar, se nós continuarmos com o nosso coração obstinado. Mas perceba que essa tempestade, ainda que possa nos matar, não é para nos matar, mas é para nos fazer voltar ao propósito, amém? Você percebe comigo que houve misericórdia da parte de Deus na vida de Jonas, sim ou não? O texto deixa isso para nós muito claro. Mas entenda uma coisa: toda tempestade, ela traz consigo a sua destruição. Primeiro, Jonas não precisava enfrentar aquela tempestade, e ele enfrentou. E a palavra diz que ele e todos aqueles que estavam com ele naquele barco começaram a perder muitas coisas, e essa não era a vontade de Deus para a sua vida. Mas toda tempestade traz consigo a sua desgraça, traz consigo a sua destruição. A Bíblia diz que no navio eles perderam posses, eles começaram a lançar as coisas ao mar para que o navio ficasse mais leve. Mas a palavra vai dizer para nós que nada disso adiantava. Porque olha, não era sobre força humana, não era sobre estratégia humana, não era sobre vontade humana, era sobre vontade de Deus. Havia alguém desviado de propósito naquele barco, e ele precisava voltar ao seu propósito. Enquanto ele não voltasse ao seu propósito, o navio estaria quebrando. Será que não é hora de nós pararmos e pensarmos acerca desse navio que está conduzindo as nossas vidas? Será que talvez nós não estejamos enfrentando tempestades que não são vontade de Deus para a nossa vida, mas que Ele mesmo providenciou para que a gente acorde? Será que não é hora da gente acordar para viver a vontade de Deus?
Jonas só não de fato lidou com a morte naquela ocasião, porque ele quebrantou o seu coração. E nós precisamos, como Jonas, quebrantar o nosso coração. Você pode dizer amém? A Bíblia diz que Jonas, ele se arrependeu. E a tempestade cessou. Mas as consequências da sua fuga continuavam a ser experimentadas. Jonas disse assim: olha, me lancem ao mar, e a tempestade cessará. Eu não sei o que era melhor, sabe? Se era uma tempestade querendo quebrar o navio, ou era ser lançado no mar. Para pensar aonde Jonas chegou, irmãos. E tudo isso desnecessariamente. Era só fazer a vontade de Deus. Mas a Bíblia diz que ele resolveu assim fazer. E então ele disse: olha, lança-me no mar. E os marinheiros ficaram espantados. Sabe, nós também ficaríamos. Porque olha, foi de forma imediata. Jonas no mar e a tempestade cessa. Já parou para pensar sobre isso? O temor se apoderou do coração dos marinheiros. E parece que esse mesmo temor estava faltando no coração do profeta. Mas ele foi lançado ao mar, declara a palavra do Senhor. Mas as consequências ainda estavam sendo experimentadas. E aí a Bíblia diz assim: agora o Senhor providencia um grande peixe. Irmãos, que história! Você já parou para pensar nisso? Que história é essa? O Senhor providencia agora um grande peixe. Sabe o que é interessante? Porque quando nós olhamos para essa história, como diz a nossa pastora Albânia, parece uma história fofinha, não é? Mas ela não é fofinha. Quando nós aprendemos essa história como criança, parece até engraçado, aquelas ilustrações, e vem o peixe com um bocão, e ele abre o bocão, e ele pega Jonas. Você pode até imaginar Jonas surfando ali dentro. Vamos pensar hoje na inteligência artificial, como é que seria isso aí? Jonas fazendo uma selfie, um vídeo, chamada lá do ventre do grande peixe, dizendo: e aí galera, eu estou aqui dentro, não é porque eu desobedeci, e o Senhor me jogou aqui dentro dessa grande barriga. Não é assim, irmão. É interessante, porque olha o relato de Jonas. Veja aí comigo Jonas 2:2. Ele disse assim, olha: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. E do ventre do inferno eu gritei, e Tu ouviste a minha voz. Você pode dizer amém? Perceba o que a palavra está dizendo para nós. Primeiro, Jonas estava em angústia. Desviar daquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida traz angústia. A Bíblia diz assim, olha, que Jonas, ele disse assim: do ventre do inferno eu gritei. Perceba qual é a sensação de Jonas. A sensação da sua alma é: eu estou no ventre do inferno. Angústia e inferno se apoderaram de mim, declara Jonas. Perceba, olha, toda fuga de propósito nos traz tempestades desnecessárias, angústia, e nos faz repousar, entre aspas, no ventre do inferno. Declare isso para a pessoa que está ao seu lado: essa não é a vontade de Deus para a sua vida. Mas eu queria que você pensasse comigo. Se você está enfrentando tempestades hoje, que tipo de tempestade você está enfrentando? Uma tempestade por estar no centro da vontade de Deus? Ou uma tempestade por estar fugindo do propósito de Deus? E deixa eu dizer uma coisa para você, olha, é fácil identificar. Porque quando você está enfrentando uma tempestade, que você está no centro da vontade de Deus,
tudo está quebrando ao seu lado, mas você está em paz. E você tem a certeza, o meu Deus é por mim. E eu estou por certo que aquele que começou a boa obra, ele vai completá-la. Amém? Mas quando você está fora do centro da vontade de Deus, angústia, sensação de inferno, tristeza, se apoderam de nós. Mas sabe o que é interessante? Seja em uma ou outra tempestade, Deus está ao seu favor. Você pode dizer amém? Agora, qual será o seu fim ao término dessa tempestade? Porque toda tempestade passa. Qual será o seu fim? Sabe o que é interessante? Que Deus nos deu a graça de poder decidir, de fazer uma escolha, de decidir aonde nós estaremos quando a tempestade acabar. E sabe o que é que Deus faz? Ele nos coloca numa escola, para que a gente possa aprender a se arrepender. E essa é a terceira lição que eu quero compartilhar com você. Diga comigo: a escola de Deus e o arrependimento de Jonas. Perceba que no ventre do grande peixe, Deus permitiu que Jonas pudesse sentir exatamente o que os ninivitas sentiam, na condição de não ter Deus. É impossível, irmãos, um povo tão mau e sanguinário como eram os ninivitas terem paz no seu coração. Eles eram maus. Eu estava vendo um vídeo hoje, um pouco antes de vir para cá, que me chamou a atenção. Um grupo de irmãos, eles foram ao centro de uma cidade, onde existiam muitos moradores de rua. E eles começaram então a orar por aqueles moradores de rua. E sabe o que foi que aconteceu com todos eles? Todos eles ficaram endemoniados. Todos. Porque fugir do propósito de Deus nos leva para cadeias, nos leva para prisões. Mas ali pessoas oraram por eles e uma nova oportunidade lhes foi dada. A grande questão é: que decisão nós vamos tomar? Perceba que angústias e sensação de estar no ventre do inferno, no mais profundo abismo, tomaram conta da alma de Jonas. Sabe o que aqui diz a Bíblia? Ele sentiu necessidade de salvação. Ele sentiu necessidade de sair daquele inferno. E aí é interessante porque ele diz assim, olha, lá em Jonas 2,7: quando desfaleci em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração. Ele clamou ao Senhor. Sabe, ele evocou a misericórdia de Deus. As tempestades que enfrentamos fora do centro da vontade de Deus, mais uma vez eu digo, não são para nos matar, ainda que nós possamos, ter um coração obstinado que possa nos levar a isso, mas é para nos levar ao arrependimento. E Jonas, lá no ventre do inferno, ele lembrou-se do Senhor. Ele lembrou-se: Senhor, eu estou fora de rota, estou fora de propósito. Ele clamou pela misericórdia do Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Era como se ele tivesse assim: olha, eu estou todo atrapalhado, eu não estou no lugar onde eu deveria estar, mas tenha misericórdia de mim. E aí Jonas disse assim: olha, o que eu votei eu pagarei, do Senhor vem a salvação. Você pode dizer amém? Então a palavra diz que o Senhor falou ao grande peixe, e o grande peixe vomitou Jonas na terra. Agora pensa comigo, Jonas estava todo vomitado.
Já aconteceu isso com vocês, Heraldinho? Os meninos já vomitaram vocês? Já? Já foram batizados, né? E aí, nesse instante, ó, coisa maravilhosa, ilustração para a mensagem. Sabe o que é interessante? A gente se sente desconfortável, não sente? São os nossos filhos a quem nós amamos, mas não é um cheiro agradável. Tem gente que olha e se sente solidário, dá vontade de vomitar junto. Não é assim que acontece? Jonas estava todo vomitado, irmãos. Você concorda comigo que o fato de Jonas estar ali todo vomitado, conforme declara a palavra do Senhor, que aquele não era o melhor lugar para Jonas recomeçar? Sim ou não? Porque entenda uma coisa comigo, olha. Apesar de não ser o melhor lugar, aquele era o lugar. Porque aquele era o lugar da misericórdia de Deus. Amém? Daquele lugar, diz a Bíblia, aonde ele foi colocado para fora, todo vomitado, a Bíblia diz que ele partiu para Nínive, irmãos. Imediatamente. Ele voltou de volta para o seu propósito. Olha, voltou de volta. Ele voltou ao seu propósito, amém? A Bíblia diz para nós que grande é a misericórdia de Deus e é por causa dela que nós não somos consumidos, amém? A vontade perfeita de Deus é a melhor para as nossas vidas, você pode dizer amém? O Senhor diz assim, olha, eu é que sei, os pensamentos que eu tenho ao seu respeito são pensamentos de paz e não de mal, diga amém. A misericórdia de Deus é o ponto de partida para nós nos reencontrarmos, amém? O que eu quero que você entenda é, talvez você possa estar se sentindo agora exatamente como Jonas. Quando a Bíblia diz que Jonas estava todo vomitado, a Bíblia diz que ele estava sujo. Não é assim que muitos de nós nos sentimos quando fugimos do nosso propósito? Sujos, inadequados, inapropriados, indignos. E dizemos para nós mesmos, ele não me aceitará. Ele não me aceitará. Não foi assim que fez o filho pródigo? O filho pródigo, ele disse, olha, estou eu aqui querendo comer as bolotas dos porcos. Todo sujo. Certamente fedendo. Irreconhecível. E ele disse assim, eu vou ver se pelo menos meu pai me aceita como um dos seus empregados. Arrependimento. Lugar de recomeço. O que eu quero que você entenda é, não importa como você chegou até aqui, o Senhor está planeando um lugar de misericórdia para você recomeçar. Você pode dizer amém? Mas talvez você possa dizer assim, olha, eu estou fedendo, eu não me sinto digno, eu estou sujo, eu estou vomitado, eu cheguei ao mais profundo abismo, eu cheguei no ventre do inferno. Será que há esperança para mim? Quando Deus disse ao peixe, vomita ele, o Senhor estava dizendo, recomeça. Talvez seja isso que você precise hoje. Recomeçar. Porque não se engane. Presta muita atenção nisso que eu vou dizer para você. Existem muitos que estão na casa do Pai
mas estão fora do seu propósito. Jonas era profeta do Senhor, irmãos. Jonas não estava desviado do seu propósito porque estava adulterando, porque estava se prostituindo, porque estava roubando. Nada disso estava na vida de Jonas. Jonas continuava sendo um profeta do Senhor. Jonas era um daqueles que compunha o corpo profético de Israel. Era um homem de Deus. Era um homem através do qual Deus falava ao seu povo. Mas estava desviado do seu propósito. Eu e você precisamos fazer uma avaliação. Pergunte para você mesmo: eu estou vivendo o propósito de Deus para a minha vida? Eu estou vivendo a vontade perfeita de Deus para a minha vida? Eu estou onde Deus quer que eu esteja? Porque Tarsis não é Nínive. O Senhor tem uma Nínive para cada um de nós. Enquanto nós estivermos em Tarsis, nós não vamos cumprir o nosso propósito. E aí o que é que Deus faz? Ele quebra o nosso barco, irmão. Mas não é para nos matar, é para nos trazer de volta. Sabe, esse é o tipo de mensagem que parece ser uma mensagem dura, mas eu queria que você entendesse ela com o coração de Deus. Ela é uma mensagem que fala do amor de Deus para você. Porque Deus quer trazer você de volta. Se sua vida está sem sentido, você precisa sair de Tarsis e voltar para Nínive. Declare comigo, diga: é hora de voltar ao propósito. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus. E eu quero dizer a você: volte ao propósito hoje. Faça feito Jonas. A Bíblia diz que quando ele foi vomitado ali na terra, imediatamente ele partiu para Tarsis. Talvez ele pudesse pensar assim: olha, primeiro eu preciso me limpar, primeiro eu preciso trocar de roupa. Você já perdeu tempo demais com isso. Deixa que o Senhor mesmo vai te limpando. Deixa que o Senhor mesmo vai te dando novas vestes. Deixa que o Senhor mesmo, como Ele fez com o filho pródigo, Ele vai colocar uma sandália nos teus pés, Ele vai colocar um anel no teu dedo. Deixa que o Senhor mesmo, Ele vai preparar uma mesa. E Ele vai mandar matar o novilho cevado. E Ele vai dar uma grande festa, mas olha, não faz mais por você mesmo. Chega. Chega de bater a cabeça, chega de fazer do seu jeito e dar sempre errado. Chega de fazer a sua vontade e insistir no erro. Será que você não percebeu ainda que o seu barco está quebrando por causa de um coração obstinado? Até quando você vai endurecer o seu coração para a voz do Senhor? Tem pessoas aqui, irmãos, que um dia lideraram pessoas. Pessoas que um dia se colocaram nas mãos do Senhor para abençoar vidas e fugiram do seu propósito. Até quando? Existem outras que Deus está chamando e dizendo assim: olha, quando você vai atender a minha voz? Quando você vai abrir a sua casa para receber pessoas as quais eu quero abençoar? Quando você vai se tornar um líder de célula? Até quando você vai resistir no seu coração? Será que você vai ter que esperar o seu barco quebrar e você ser lançado no mar para que você possa tomar uma decisão? Toma o exemplo de Jonas.
Seja inteligente. Não precise ser engolido por um grande peixe para poder ser vomitado, para você voltar ao propósito da sua vida. O Senhor quer tocar em vidas hoje aqui nesse lugar. O Senhor quer trazer você de volta para o centro. Tem muito a se fazer, irmãos. Tem muito a se fazer, amém? Então olha, volta hoje, volta logo. Feche seus olhos agora. Volta hoje, volta logo. Não resista mais. Não endureça mais o seu coração. Se você está desviado do caminho do Senhor, se você não tem congregado, se você não tem participado da comunhão, olha, volta logo. Entrega a tua vida para Jesus. Aceita o melhor de Deus para a sua vida. Ele quer tocar a sua vida e Ele quer transformar o seu ser. Você precisa hoje tomar uma decisão, corajosamente, enquanto nós estamos adorando. Se esse é o seu lugar, irmão, se isso é o que Deus está falando para você, se Deus está dizendo assim, olha, sai de Tarsis e volta para Nínive. Se você está fora de propósito, mas Deus está falando ao teu coração hoje, você sabe que é com você. Deus está imprimindo algo agora no seu espírito, na sua alma, no seu coração, e você sabe que Deus está falando para você, sai desse lugar e volte para o seu propósito. Se essa é a sua condição, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui para frente.